com uma casa cheia, quase 200 pessoas inscritas e que vêm ouvir e ser inspiradas pelo Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP, e nosso associado, a quem agradeço muito a disponibilidade de estar connosco. Está a fazer um ano que iniciámos este ciclo, Construir a Esperança na Crise, com o Sr. Dom Manuel Clemente, no dia 6 de maio de 2020. E estamos muito contentes com tudo o que aconteceu ao longo de todas estas sessões. Mensalmente, ouvimos líderes de referência que nos trouxeram a sua visão sobre a forma de ultrapassar a crise, transformá-la numa oportunidade e preparar as empresas para o futuro. Ouvimos líderes que partilharam as suas experiências e decisões empresariais, as políticas seguidas, a forma como procuram defender e gerir os seus trabalhadores e as suas famílias. Mas também líderes que nos apresentaram os seus critérios de gestão, de decisão, as suas dúvidas, as suas dificuldades, os momentos em que acertaram, os momentos em que falharam e como conseguiram reconstruir. Sessões marcantes que reforçaram o que a ACES defende há 69 anos. A importância central do exemplo dos líderes para os resultados das empresas. O impacto profundo e positivo na realidade da empresa de lideranças que procuram, com as suas decisões, para além da performance financeira, valorizam a componente social e ecológica e se preocupam com a situação de vida dos seus colaboradores. E hoje temos aqui uma empresa onde o tema da sustentabilidade faz parte inerente do próprio negócio e já questionaremos o Miguel sobre estes temas. O impacto que líderes e empresas transformadas têm na sociedade em que vivemos e o valor que criam e que geram. E deixem-me que vos diga, introduzindo outro tema, quando percebemos que 44% dos portugueses estão abaixo do limiar de pobreza antes dos apoios estatais. São realidades da nossa sociedade. Quando vemos que 33% dos pobres são pessoas com trabalho e com vínculos laborais, e quando olhamos para o futuro próximo em Portugal, percebemos todas as dificuldades que vivemos. E temos de reconhecer que é essencial o reforço das empresas, da atividade empresarial, é essencial que cada um na sua empresa se assuma na linha da frente do combate à pobreza, na procura de gerar riqueza com a sua atividade, pela forma como gera e lidera, mas também pela forma como assume o combate à pobreza dentro da sua empresa. Só através de empresas bem geridas e rentáveis, num ambiente saudável de mercado, e só através de líderes com valores e uma cultura de serviço ao bem maior, podemos aspirar a construir um país mais livre, mais próspero e menos dependente. Este é um tema essencial para a SES e em que estamos fortemente empenhados e iremos dar-vos notícias sobre isto muito em breve. Portanto, deixem-me só dar uma breve nota prática sobre a SES, pois tivemos no mês passado a nossa Assembleia Geral, com um número histórico de associados presentes e no qual foi aprovado o relatório de contas de 2020 e o plano para 2021. E é sempre um momento marcante olhar para trás e ver o trabalho que se realizou e o impacto que a SES teve. Com 416 membros da ACES nos grupos que isto é empresa. É praticamente 40% dos nossos associados. Mais de 3.000 participações nas nossas conferências, a somar mais de 200 hoje. 1.417 empresas aderentes ao compromisso de pagamento pontual. 18 empresas familiarmente responsáveis, com a expectativa de dobrar o número este ano. O dinamismo dos nossos jovens, os Next, em diferentes dinâmicas em torno da economia de Francisco. O Fundo Bem Comum a terminar a sua fase de investimento. E principalmente através da presença transformadora dos 1.120 associados da ACES na vida do trabalho. Uma dinâmica que é impressionante de presença e de intervenção transformadora na sociedade. Hoje voltamos na nossa conferência a não ter um convidado, pois é um associado nosso. É uma pessoa da casa, há vários anos. O Miguel Stilwell de Andrade. E que lidera uma das empresas mais relevantes de Portugal, a EDP, na sua dimensão, na história e também pela qualidade da sua gestão e pelas boas práticas de gestão que tem aplicado. E por ser a primeira
de 2 empresas portuguesas que obtiveram a distinção de excelência como empresa familiarmente responsável, atribuída pela Fundação Mais Família e pela ACES. Uma empresa que está ativamente presente nos principais programas da ACES e, no meio, a promoção da ética empresarial, o compromisso de pagamento pontual a fornecedores e como empresa familiarmente responsável. Temas em que tem tido um papel impulsionador e de grande apoio. Nesse sentido, não posso deixar de referir o papel da Manuela Silva, que está aqui presente, provedora de ética, a quem agradeço, e da Carla Barros, a responsável EFR da EDP, e que têm sido realmente pessoas muito comprometidas e muito inspiradoras. Também não posso deixar de referir, pois foi ainda no passado a EDP, um dos grandes apoiantes do Portal Ver, com o Revista de Revistas, e portanto a minha palavra de agradecimento ao Nuno Brito, que também está aqui presente connosco. Miguel, muito obrigado por estares connosco. Muito obrigado pelo teu exemplo de liderança, onde alias a extrema competência, a atenção e o cuidado pelas pessoas, a proximidade, a acessibilidade. Pelo teu estilo de liderança como serviço, onde não és o centro, mas parte de uma equipa e de um coletivo. Por mostrares que é possível, a partir de Portugal, construir uma empresa que é do mundo e que tem êxito no mercado mundial. Que é possível criar riqueza, ajudando Portugal a combater este ciclo de pobreza a que, por vezes, parece que estamos condenados, mas não estamos. O Zoom é teu e muito obrigado. Bom, muito obrigado. Gostava de agradecer à SES e, nomeadamente, ao Jorge Lima Monteiro, ao João Pedro Tavares e mesmo ao Pedro Rochimel pelo convite, e é sempre um prazer estar aqui e ter a oportunidade de partilhar, enfim, algumas reflexões. Tentarei ser, enfim, razoavelmente breve ao longo da próxima meia hora, para depois também deixar espaço para perguntas e respostas, que acho que isso também normalmente dinamiza e pode ser também mais interessante entrar em alguma área em particular que queiram aprofundar. Começaria por dizer que nós, de facto, estamos a viver um momento de ruptura grande ao nível global, e acho que ninguém tem dúvidas que 2020 foi um ano absolutamente atípico para o mundo e, obviamente, Portugal e, enfim, para todas as empresas que vivem nesta economia global. E todos nós tivemos que nos adaptar a esta realidade, que foi muito diferente de qualquer coisa o qual já tivéssemos passado ou que pudéssemos sequer imaginar, em muitos casos. E tem um impacto grande não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista mesmo social. E, enfim, vou desenvolver isto também um pouco, mas acho que uma das coisas que nós sentimos, e, enfim, seguramente com quem trabalha mais de perto connosco, é que isto não é só um tema económico, há mesmo também uma dimensão de saúde física e mental que ao longo deste último ano tem sido fundamental também a procurar endereçar. Foi um ano particularmente duro também para a EDP, de um certo aspecto. Não só tivemos a pandemia, o Covid, que nos impactou como todas as empresas, tivemos um ciberataque ali a meio do pico do Covid, em março, abril do ano passado, também nos inviabilizou uma série de coisas que também tornou particularmente difícil a gestão ao início. Tivemos também durante o ano de 2020 alterações profundas na própria gestão da EDP, como é sabido, com a saída do António Mexia e do João Massaneto no início de julho, e eram os dois CEOs, quer da EDP, quer da EDP Renováveis, portanto as duas maiores empresas cotadas em Portugal, e tínhamos em curso também várias operações. Fizemos a maior aquisição de sempre da EDP em Espanha, em 2020, fizemos um aumento de capital de 1.000 milhões, portanto de facto foi um ano particularmente intenso, enfim, e a todos os níveis da empresa. Ao longo deste período, eu acho que houve algumas coisas que nos orientaram em termos de prioridades, e obviamente não posso deixar de começar de referir que desde o primeiro momento o tema da saúde, em primeiro lugar da saúde física, depois a mental, eu acho que também foi uma coisa que fomos desenvolvendo ao longo do ano e tivemos mais preocupação, mas seguramente do ponto de vista físico, acho que houve aqui um trabalho grande. Nós, sendo uma empresa industrial, passámos rapidamente todas as pessoas que pudéssemos, portanto cerca de 70% dos nossos colaboradores para teletrabalho, em menos de uma semana fizemos essa migração, e acho que aí só uma nota que do ponto de vista de infraestrutura tecnológica hoje em dia e telecomunicações realmente é incrível pensar. Nós andávamos a falar de fazer pilotos de teletrabalho e realmente no espaço de uma semana de repente passámos a ter milhares e milhares de pessoas a trabalharem a partir de casa e sem grandes quebras de produtividade.
No entanto, isso 70% das pessoas, mas sendo uma empresa industrial, precisamente como estava a dizer, também tivemos 30% das nossas pessoas a nível global, portanto também cerca de 3.000 pessoas no terreno ao longo de todo este período da pandemia. Pessoas associadas, por exemplo, à parte das redes, da distribuição, preocupados com as avarias, nas próprias centrais, nos parques eólicos, nos solares. Portanto, houve aqui uma grande parte dos nossos colaboradores, mesmo assim, como eu digo, alguns milhares, que ao longo de todo este último período, último ano, tiveram no terreno, e aí a nossa prioridade foi assegurar que realmente ao longo deste período tínhamos todas as, enfim, todos os equipamentos necessários, todas as regras necessárias para garantir a segurança das pessoas. Já vínhamos a investir realmente no digital, portanto isso facilitou mesmo para quem estava no terreno, mas de qualquer forma acho que isso foi um exercício também muito intenso do lado da gestão, para assegurar que a empresa continuava a funcionar. Uma empresa elétrica, por definição, é estratégica para qualquer economia e tem um impacto grande, quer dizer, se tivesse havido uma perturbação na nossa capacidade de continuar a fornecer energia e eletricidade à casa dos portugueses, seja bom, em Portugal ou mesmo os espanhóis em Espanha ou Brasil, onde quer que seja, obviamente isso teria tido uma repercussão, um impacto brutal. E acho que o facto de nós conseguirmos fazer isso, apesar das condições difíceis, acho que também foi, enfim, é uma palavra que gostava de dar também relativamente aos colaboradores da EDP, que acho que de facto tiveram um comportamento absolutamente exemplar e mostraram que realmente vestiram a camisola e foram capazes de assegurar essa entrega desse serviço ao longo de todo este período. Portanto, isso claramente foi a primeira prioridade. Ao longo deste período, o tema da comunicação e da transparência foi crítico, quer dizer, foi essencial. Nós tivemos uma política grande de comunicação, aumentámos muito a política de comunicação. De certa forma, até é interessante que o facto de estar tudo de forma virtual, de alguma forma até aproximou algumas pessoas. Nós passámos a ter, de certa forma, democratiza também o acesso e aproxima, de certa forma, não fisicamente, mas de proximidade de todas as pessoas. Passámos a ter reuniões onde assim, conseguimos ter todos a nível global próximos da administração, próximos da gestão. E eu acho que isso também foi um tema que foi crítico, é dar de facto fazer essa comunicação a todos os momentos, enfim, para assegurar que todas as pessoas estavam informadas e sabiam, quer do ponto de vista de regras de segurança, quer do ponto de vista de prioridades, o que era necessário. Ouvimos também as pessoas, portanto isto também foi uma prioridade que tivemos ao longo deste período. Fizemos, enfim, 2 questionários globais ao longo deste período para recolher percepções relativamente à experiência do teletrabalho, à motivação, a própria produtividade e a produtividade real e percebida. E acho que uma das coisas também interessantes que recolhemos deste período foi que a produtividade efetivamente manteve-se em níveis muito elevados e foi percebido como tal. E portanto, realmente desmontou-se muito, enfim, de uma forma muito clara, aquela noção de que é preciso estar fisicamente, quer dizer, depois eu já vou desenvolver um bocadinho mais isso, mas a ideia é que as pessoas não trabalham se não tiverem a serem controladas. Acho que esse estilo de gestão de controle e de ter que ter a presença física das pessoas, dos chefes controlarem quem é que está ali ao lado deles para ter certeza que estavam a trabalhar, acho que isso realmente desmontou-se, porque se alguma coisa a produtividade conseguiu-se manter e depois, inclusivamente, do ponto de vista de satisfação interna, até tivemos os melhores resultados de sempre de clima interno. Também acho que foi uma conclusão interessante ao longo desse ano. Nós, relativamente à pandemia, também uma das decisões que tomámos imediatamente foi, quer dizer, assegurar que não haveria qualquer tipo de redução de qualquer posto de trabalho e não iríamos recorrer a qualquer medida de layoff. Fizemos a antecipação do subsídio de férias, portanto, para assegurar que as pessoas também tinham enfim, mais tesouraria, mais liquidez. Assegurámos linhas de apoio dedicados aos nossos colaboradores para temas de saúde e psicossociais e seguramente passado alguns meses, enfim, ao início estávamos mais preocupados, como eu digo, com a saúde física das nossas pessoas e depois, em cima disso, colocámos também uma camada de preocupação de saúde mental, porque realmente uma das coisas que surgiu, e isso também foi uma coisa interessante, eu estava a falar do tema da produtividade, mas o que nos acontecia e o que assisti com vários colaboradores é que chegávamos ao limite extremo em que as pessoas já não tinham quebras entre aquilo que era a vida familiar e a vida de trabalho. E, portanto, essas fronteiras esbatiam-se e isso levava também a sentimentos de burnout e de pessoas mais estressadas. Isso é particularmente verdade em determinado tipo de casos, pessoas ou muito isoladas ou
que não tinham qualquer tipo depois de relacionamento social, que, enfim, que normalmente poderia vir pelo contexto de trabalho, ou então o outro extremo, pessoas que tinham, enfim, não só os filhos em casa, mas, no fundo, um casal a trabalhar e, portanto, tudo isso em condições difíceis, tudo isso cria stress na organização, cria stress nas pessoas e, portanto, isso também foi um tema que nós abordámos e eu, pessoalmente, também assumi a liderança nesse tema da saúde psicossocial, enfim, mental, que acho que é um tema, obviamente, fundamental. Globalmente, acho que o balanço, apesar de tudo, foi positivo, obviamente negativo pelo facto de termos uma pandemia, mas acho que a reação dos colaboradores da EDP foi absolutamente fantástica. Como eu digo, tivemos o melhor inquérito da satisfação dos nossos colaboradores de sempre. E fizemos isso em dezembro, portanto, já passado vários meses de pandemia. E eu acho que, eventualmente, enfim, já foi referido aqui pelo João Pedro, mas nós, de facto, temos vindo a ser certificados como uma empresa familiarmente responsável, quer EDP, quer EDP Renováveis, e temos procurado dar condições aos nossos colaboradores, seja de flexibilidade, seja de igualdade de oportunidades, de respeito, de reconciliação entre família profissional e pessoal, para que, de facto, haja essa percepção de que as pessoas gostem de trabalhar na EDP e consigamos atrair talento e reter o talento. Isso, enfim, eu também já vou desenvolver mais à frente, mas é um tema absolutamente essencial para nós. Um segundo ponto, e portanto já falei dos colaboradores, um segundo ponto só gostava de tocar, mas mais rapidamente, é o tema dos clientes, não por ser menos importantes, mas obviamente ao longo deste período houve uma preocupação grande de continuar a assegurar o serviço ao cliente, não só do ponto de vista da distribuição de energia, mas também do ponto de vista mesmo comercial e, portanto, obviamente ter toda a parte do contact center. E também, mais uma vez, grande parte desse serviço feito a partir de casa e, portanto, mesmo as prestadoras de serviço que trabalham connosco, às vezes em condições difíceis, mas a assegurar realmente que entregavam esse serviço. Os clientes não deixaram de receber visitas dos técnicos, portanto, continuamos a assegurar isso. Os canais continuaram a ter um funcionamento normal, portanto, foi possível manter aqui uma operacionalidade bastante boa ao longo de todo este período. Portanto, eu diria que relativamente aos clientes também procurámos ir ao encontro das expectativas que existiam e que nos têm diferenciado, acho que face à concorrência. Obviamente é um mercado liberalizado, os clientes podem escolher quem quiserem. Hoje em dia em Portugal existem 20 comercializadoras, nós não somos bons a única, temos uma cota de mercado nos clientes empresariais de cerca de 25%, e nos domésticos de cerca de 75%, onde nos temos diferenciado, enfim, obviamente podemos sempre fazer mais, mas é pela qualidade de serviço e temos focado muito esse ponto. Um terceiro ponto, um terceiro stakeholder que foi muito importante é, obviamente, as comunidades em que estamos inseridos. E, portanto, hoje em dia as empresas, acho que isso enfim, já é mais que sabido, não trabalham só para os acionistas, têm que ter uma noção muito mais holística dos vários stakeholders, sejam eles os clientes, as comunidades, enfim, e obviamente, desse ponto de vista, nós atuámos a vários níveis, não só através do voluntariado, e estou a ver aqui a Rita Monteiro aqui no ecrã, que é a nossa grande dinamizadora do voluntariado na EDP, mas, enfim, tivemos centenas de pessoas, mais de 500 pessoas da EDP em operações de voluntariado, mais de 30 projetos, enfim, trabalhámos com cerca de 200 organizações ao longo deste período e, portanto, os próprios colaboradores da EDP foram ao encontro também da sociedade, mas a empresa em si, seja através de parcerias como, por exemplo, a Gulbenkian, seja com temas como a Save the City, a amizade em linha relativamente à cidade de Lisboa e mesmo relativamente ao próprio Estado, onde nós fizemos várias doações de ventiladores, monitores médicos, etc. Portanto, nós também fomos, enfim, ao encontro, o mais possível, da própria sociedade, de darmos também o nosso contributo. Antecipámos também isto, enfim, também um stakeholder relevante, que é os próprios fornecedores, e, portanto, falou-se há bocado do pagamento pontual. Neste caso, até fomos para além disso. Nós antecipámos os pagamentos a cerca de 1.200 fornecedores que trabalham connosco, e, portanto, fizemos o pagamento das faturas de forma imediata, não, tipicamente há aqueles prazos de 60 ou 90 dias, constante, mas fizemos o pagamento imediato a todos para assegurar que tinham, de facto, liquidez, principalmente as PMEs, os pequenos negócios que trabalham connosco, e, portanto, acho que isso também foi uma medida que nós tomámos imediatamente, enfim, ao pouco tempo depois de arrancar a pandemia, e foi, acho que, algo também diferenciador para quem trabalha connosco. E pronto, isto são algumas das medidas que fomos tomando ao longo do último ano, mas o tópico desta conversa não é só olhar para o passado, eu acho que é particularmente feliz a frase construir também a esperança e pensar um bocado a esperança para o futuro. E eu acho que, enfim, todas as crises são obviamente
mas acho que temos que aproveitar sempre estes momentos também para repensar a própria forma como nós trabalhamos e mesmo a própria forma como eventualmente a economia está estruturada. Portanto, construir a esperança na crise acho que é perfeitamente apropriado e eu pelo menos identifico-me imenso com essa ideia, é também olhar aqui para o que é que podemos fazer, como é que podemos utilizar esta crise e para também mudar a nossa forma de trabalhar e de pensar mesmo relativamente, como eu digo, à sociedade. E relativamente ao nosso setor, acho que é um setor que está em profunda mudança. E uma das coisas, por exemplo, que eu gostava de destacar é que, enfim, não sei até que ponto é que alguns de vocês sabem, mas existe o Acordo de Paris, existe uma clara percepção que é partilhada a nível global de que nós temos que atacar ou combater as alterações climáticas. E para isso é preciso fazer a transição energética, ou seja, mudar estruturalmente o modelo de negócio do setor energético. O Acordo de Paris foi algo que foi assinado em 2016 por cerca de 190 países, representando 95% do PIB global. Portanto, estamos a falar de um consenso político absolutamente brutal, ou seja, diria quase unânime, em que procura limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E, portanto, isso é, no fundo, o objetivo. Obviamente, depois dá alguma discricionariedade aos diferentes blocos económicos e aos países a decidirem exatamente como é que vão gerir isto. Nós vemos isto como sendo um desafio existencial, quer dizer, acreditando que isto, de facto, é mesmo um desígnio da sociedade. Portanto, é daquelas coisas que é realmente importante. Às vezes pode não parecer urgente, mas é, de facto, urgente. E se não começarmos a atuar agora, se não dermos o primeiro passo, não vamos conseguir cumprir com este objetivo de limitar as emissões de CO2 e limitar também as alterações climáticas. Portanto, isto é realmente não só uma coisa importante, acho que as pessoas hoje em dia têm essa noção, mas é também urgente, no sentido de que há tanta coisa para fazer que se não começarmos a atuar de uma forma muito assertiva desde já, não vai ser possível cumprir com esses objetivos. Só para ter uma ideia, uma dimensão, ao longo das próximas décadas seria necessário investir cerca de 400 mil milhões de euros por ano para fazer esta transição energética. Quer dizer, isto é 2 vezes o PIB português por ano ao longo das próximas décadas, realmente para mudar o mix energético, deixar de utilizar carvão, gás e mudar para, por exemplo, enfim, tecnologias descarbonizadas, renováveis, e promover mais eficiência energética, hidrogênio, portanto, fazer aqui toda uma série de alterações. Portanto, acho que isto, de facto, é uma oportunidade única de repensar também o próprio modelo de crescimento a nível global e, obviamente, continuar a aproveitar também esta transição energética para promover o emprego, a inovação, enfim, o próprio desenvolvimento socioeconómico nos vários países em que nós estamos. A Europa tem assumido uma posição de liderança nesse aspecto e através do European Green Deal, mas através também de políticas de promoção das energias renováveis e de eficiência energética, tem sido realmente um precursor nisso. Mas os próprios Estados Unidos, enfim, agora mais recentemente com o presidente Biden, reafirmou, voltou a assinar, ou voltou a entrar outra vez no Acordo de Paris, portanto deu aqui um novo fogo e tem aqui também, enfim, novas metas de redução de emissões que eles anunciaram na semana passada, também muito ambiciosas. Portanto, os Estados Unidos voltou a entrar, no fundo, nesta senda de combate às alterações climáticas. E, portanto, Europa, Estados Unidos e também a China, que também, à sua maneira, também definiu e alinhou com o Acordo de Paris, com estes objetivos, eu diria que os grandes blocos económicos mundiais estão totalmente alinhados nesta transição. E, portanto, isto para a EDP é também uma grande oportunidade de contribuir para esta alteração. E, portanto, recentemente, agora em fevereiro, anunciámos um novo plano estratégico ao mercado, que no fundo define algumas metas operacionais e financeiras até 2025. É um plano, diria que é o mais ambicioso que já tivemos até agora. Vamos investir cerca de 24 mil milhões de euros nesta transição energética, em substituição de tecnologias convencionais por energias renováveis. Vamos desenvolver cerca de 4 mil megawatts de energias renováveis por ano ao longo dos próximos anos. Portanto, vamos fazer um grande investimento alinhado com esta transição energética, porque acreditamos verdadeiramente que isto é um desígnio da sociedade e mesmo global. E, portanto, isto tem sido, ou é, se quiserem, a nossa resposta a este desafio grande de combater as alterações climáticas. É step up to the challenge. É um pouco a forma como nós temos posicionado, ou seja, dar realmente um passo em frente
e dar o nosso contributo para que possamos ter um mundo descarbonizado e mais sustentável. Como eu digo, os grandes 3 pilares do plano da EDP são, por um lado, este crescimento acelerado e sustentável, com investimento nas renováveis. Temos um segundo pilar, que acho também é bastante relevante aqui neste contexto, que é um foco grande no ESG. O ESG é Environmental, Social e Governance, e é hoje uma grande tendência, no fundo, enfim, basicamente o que diz é algo já bastante conhecido, que nós temos que ter uma visão holística sobre a gestão. E neste contexto temos que olhar para a componente ambiental e, portanto, assegurar que estamos, de facto, a contribuir para ter um mundo mais sustentável. O social, ou seja, olhar também para a componente social e o impacto que a empresa tem na organização. E mesmo do ponto de vista de governance, assegurar que nós também temos práticas éticas e obviamente, alinhadas com aquilo que se pretende de uma sociedade mais justa. E, portanto, esse é um segundo grande pilar que nós temos do ponto de vista do plano estratégico. Por fim, e relacionado, e o terceiro pilar é o foco nas pessoas. E eu acho que isto é uma das coisas que distingue muito este plano face a outros planos e, pelo menos, a outras coisas que eu tenho visto, porque realmente nós vemos aqui um grande foco no tema das pessoas, na inovação, no digital. Portanto, temos um plano que chamamos ter uma organização preparada para o futuro. Em inglês só um pouco melhor, que é Future Proof Organization, mas no fundo assegurar que a empresa é resistente e resiliente para sobreviver a médio e longo prazo. Esse é de facto um desafio num setor que está em profunda mudança, que está realmente com uma alteração tão grande. Não é possível, sem conseguir atrair o melhor talento e sem conseguir reter esse talento na organização, fazer face a isso. Porque é um mundo, enfim, é um setor extremamente competitivo e isto só se faz tendo pessoas que são, enfim, acima da média e conseguir atrair e reter esse talento e depois, obviamente, pô-los a trabalhar com propósito. Eu acho que isso é uma das coisas boas, trabalhamos num setor onde temos, de facto, este propósito de contribuir para um mundo mais sustentável e pronto. Portanto, as pessoas associadas à inovação e à digitalização compõem este terceiro pilar e que nós achamos que é uma das coisas que nos permite também ter bastante esperança. Pelo menos nós estaremos a dar o nosso contributo e acho que a coisa boa é que também vemos muitas outras empresas também, no fundo, a começarem a mexer-se nessa direção e a darem também o seu contributo. Obviamente isto vai necessitar, não é só do ponto de vista privado, acho que também é preciso, obviamente, ter políticas e a regulação que permita alinhar este investimento ao longo dos próximos anos. Nós investimos, já estamos presentes em cerca de 20 países, portanto, nós temos hoje em dia cerca de 30% dos nossos resultados vêm de Portugal, de resultados operacionais. A nossa segunda maior geografia são os Estados Unidos, depois é Espanha, Brasil e depois estamos presentes em mais uma série de países. Hoje em dia já estamos, enfim, França, Itália, Polónia, Roménia, Grécia, Reino Unido, Lituânia, já entramos na Ásia, obviamente na América Latina, estamos no Brasil, na Colômbia, no Peru, estamos a entrar no Chile, portanto hoje em dia já começamos a ter uma presença, estamos no México, no Canadá, já começamos a ter uma presença verdadeiramente global. Porquê? Porque realmente temos sido capazes de nos diferenciar e diferenciar-nos principalmente pelo lado das renováveis e conseguir entrar nestes mercados e ter aqui uma proposta de criação de valor nesses sítios. É interessante e, portanto, eu posso afirmar isso com total certeza, que isto de facto é uma tendência global e nós entramos, por exemplo, na Colômbia. Colômbia tipicamente é um país muito hídrico, tal como o Brasil também é um país muito hídrico, e eles, por exemplo, não têm previsto fazer qualquer investimentos adicionais em hídrica, pelo menos durante os próximos anos, e vai ser tudo principalmente enfim, na parte das eólicas e do solar. Há realmente uma tendência a nível global de ir fazendo os investimentos nas renováveis. Isto não é só uma questão de sustentabilidade, é também uma questão de bom senso, porque hoje em dia as renováveis são mais competitivas e mais baratas do que as outras tecnologias convencionais. E, portanto, eu dou aqui só um par de dados, mas que eu acho que são relevantes para efeito desta discussão, que é a energia solar, há cerca de 15 anos atrás, era capaz de custar 300 ou 400 euros por megawatt-hora. Enfim, é um bocadinho diferente da unidade, mas 300 ou 400. Em Portugal, no ano passado, num leilão, o preço foi menos de 20 euros por megawatt-hora. Portanto, estamos a falar de uma fração, quer dizer, cerca de 5 a 10%, ou menos 10% do custo de há 10 ou 15 anos atrás. E a perspectiva é que isto continua a baixar. Portanto, de facto, as tecnologias renováveis hoje em dia são altamente competitivas.
obviamente têm também os seus desafios do ponto de vista de intermitência e, portanto, é preciso acoplá-las com o tipo de tecnologias que também estão a começar a surgir para assegurar que conseguimos efetivamente ter enfim, pelo menos um setor energético descarbonizado. Há depois muito mais trabalho a fazer também nos outros setores da economia para descarbonizar. O setor elétrico simplesmente representa cerca de 25% das emissões totais, mas há de facto um grande desafio pela frente e, portanto, desse ponto de vista, antecipamos, ou pelo menos antecipo, que as próximas décadas, seguramente a próxima década, vai ser muito interessante para o setor elétrico, porque no fundo vai haver aqui de facto esta mudança grande e já estamos bem posicionados para isso. Relativamente a Portugal, obviamente nós continuamos a investir em Portugal, apesar de nos termos internacionalizado. Nós em Portugal pretendemos alocar ou dedicar cerca de mais de 6 mil milhões de euros ao longo dos próximos 5 anos, seja em investimentos nas redes, na parte comercial, mesmo na própria geração, seja através de tudo aquilo que nós pagamos em salários e em prestadores de serviço que também trabalham connosco em Portugal. Portanto, obviamente, enfim, não tenho a certeza, somos o maior investidor em Portugal, mas seguramente seremos muito próximo de ser o maior investidor. Eu julgo que somos o maior investidor em Portugal. Seguramente seremos o maior investidor português também fora de Portugal, mas realmente sentimos também esse peso e responsabilidade de dinamizar a economia portuguesa. E, portanto, para nós não é simplesmente um tema de dar energia às comunidades ou às pessoas a quem servimos, é realmente também termos a capacidade de fornecer essa energia de uma forma mais limpa, mais sustentável, o mais barata possível e isso obviamente é uma das coisas que nos motiva. Acho que isto é o momento agora de assegurar que conseguimos compatibilizar de facto estes investimentos na transição energética também com uma recuperação da pandemia, portanto, uma recuperação económica e, portanto, pelo mundo fora estamos a ver aqui grandes investimentos e o próprio Biden, por exemplo, enfim, só para pegar nos Estados Unidos, está a haver um grande investimento em infraestrutura precisamente como sendo uma forma também de dinamizar a economia e, portanto, acreditamos que esta pandemia é de facto uma oportunidade para repensar quer dizer, a própria forma como trabalhamos. Talvez só uma nota final sobre também como é que estamos a fazer isto, além destes investimentos todos, também estamos a mudar a forma como trabalhamos e, portanto, acho que olhando para a experiência que foi do último ano em termos do teletrabalho, já decidimos que mesmo depois da pandemia, mesmo depois de podermos regressar todos aos escritórios, o modelo de trabalho vai passar a ser híbrido, ou seja, vamos dar flexibilidade aos nossos colaboradores para poderem trabalhar remotamente até 2 dias por semana. Portanto, obviamente podem estar no escritório se quiserem a semana toda, mas poderão eleger pelo menos 2 dias por semana para poderem trabalhar a partir de casa e, portanto, obviamente dependerá também das obrigações locais de cada geografia, mas pelo menos estamos a querer flexibilizar isso, porque acreditamos que também não vamos querer voltar exatamente ao modelo que existia pré-pandemia. Acho que isso seria um desperdício não aproveitar os ensinamentos que tivemos. E, portanto, isso é uma das coisas que temos vindo a fazer. Acho que também uma das coisas que aprendemos é realmente, enfim, não só esta preocupação com a segurança e saúde física, mas também a saúde mental ao longo deste período e, portanto, isto é também um tema relevante para a empresa como um todo e que seguramente também terá, enfim, o seguimento mesmo depois da pandemia. Por fim, eu acho que isso foi dito logo no início, eu subscrevo totalmente. Acho que empresas fortes, rentáveis, a EDP não é uma empresa grande. Pode ser uma empresa grande em Portugal, mas Portugal não é um país grande. Nós somos uma empresa média à escala europeia e competimos com empresas que têm 3, 4, 5 vezes o nosso tamanho. E, portanto, muitas vezes, enfim, também pode dar alguma discussão, mas eu reajo um pouco. Obviamente somos grandes para Portugal, mas estamos a competir à escala global. E, portanto, quando ouvimos falar de empresas grandes, quer dizer, pelo menos eu penso nas tech que valem trilhões de dólares, pelo menos utilizando a nomenclatura americana. Nós valemos 20 mil milhões de euros. Quer dizer, é uma escala, são 100 vezes maiores do que nós. Quer dizer, isto aqui é uma empresa grande, realmente muito grande. Portanto, nós somos médios, acho que temos de ter essa noção. Estamos a competir à escala global. Eu acho que, enfim, uma das coisas que me preocupa às vezes é a diabolização das empresas grandes e da ideia do lucro, porque acho que é reconhecido que as empresas grandes pagam melhor do que a média, são mais competitivas, são mais eficientes, são elas que tipicamente conseguem depois também internacionalizar
E portanto, enfim, isso tem sido uma das preocupações e uma das prioridades que nós temos tido é precisamente de poder ir crescendo e sendo competitivos à escala global. Eu se calhar fico por aqui e devolvi a palavra, não sei se ao João Pedro ou ao Jorge, A mim sou eu para fazer a gestão do Q&A. Obrigado. Muito bem, Miguel, muito obrigado pela tua intervenção, fantástica e interessante como de forma tão sistemática foram abordados tantos temas daqueles que nós tínhamos pensado aqui que gostávamos de ouvir e foram todos tratados. Portanto, temos aqui agora mais Espero que não quer dizer que não há perguntas. Não, as perguntas há sempre, isso está sempre. E temos aqui várias que há muito para detalhar. Mas, de qualquer forma, é interessante perceber essa sistematização que foi tocar em tantos pontos que nós acreditávamos. E se calhar pegava aqui já da questão da dimensão da EDP e sendo uma média empresa para o mundo, mas sendo uma grande empresa para Portugal, e havendo esta estratégia da EDP de cada vez mais se internacionalizar, onde o peso de Portugal começa a ficar mais limitado, como é que a EDP olha a sua presença em Portugal? Como é que é possível que Portugal continue a ter este orgulho de poder ter a EDP a gerir um grande grupo internacional a partir da nossa terra? Como é que eu vejo isso? Sim. Quer dizer, acho que nós somos orgulhosamente portugueses e de matriz portuguesa, a gestão é toda portuguesa e está baseada cá em Portugal, mas realmente temos de ter a noção que mais de metade dos nossos colaboradores e cerca de 60% ou 70% dos nossos resultados estão fora de Portugal. Nós não pedimos nenhum favor, não queremos nenhum favor, a única coisa que nós queremos é não ser discriminados por ser grandes ou ser discriminados negativamente. E eu acho que às vezes existe um bocadinho aquela ideia de empresas grandes e, portanto, vamos lá discriminá-los negativamente. E eu acho que isso, enfim, é uma tendência que totalmente acho que nós olhamos, por exemplo, para algumas das outras geografias onde nós estamos e eles valorizam as empresas grandes, quer dizer, acho que são fontes de criação de riqueza, fontes de criação de trabalhos qualificados, arrastam todo um ecossistema de pequenas e médias empresas depois ao seu lado. Portanto, como eu digo, quer dizer, o facto de no meio desta pandemia temos 1.200 fornecedores a quem somos capazes de antecipar a liquidez e, quer dizer, acho que isso também é uma coisa positiva e, portanto, temos de facto milhares de PMEs que trabalham connosco e, portanto, acho que empresas fortes, acho que obviamente é uma coisa boa e se olharmos para países de dimensão igual, às vezes até mais pequenas que Portugal, quer dizer, Holandas, Suíças, Irlandas, etc., todas elas têm grandes empresas e eu acho que isso é uma das coisas grandes ou médias, mas no fundo potenciam isso e utilizam isso como fonte de criação de riqueza depois para o país. Sem dúvida, é essencial e nós também acreditamos nisso. Temos aqui duas perguntas aqui relacionadas com a parte de colaboradores, quer dizer, damos aqui essa nota que teve o melhor clima social interno de sempre, quer dizer, que há aqui um trabalho muito grande feito ao nível dos colaboradores e damos aqui alguns exemplos, falamos também da transparência e da ética com que é necessário para a empresa. E há aqui uma pergunta que é nos lançada pelo Pedro Rochimel, que é como é que consegue transformar uma organização como a EDP, com 12 mil colaboradores, para ser mais humana, atraindo e desenvolvendo as pessoas? Qual é? Quer dizer, eu acho que primeiro é preciso meter na agenda que temos isso como prioridade, quer dizer, reconhecer que é um tema, acho que já é meio caminho andado, e depois é preciso desenvolver políticas de recursos humanos que permitam fazer isto. Portanto, é preciso depois sistematizar isso e traduzir isso em ser capaz de recrutar bem e depois reter essas pessoas e depois dar-lhes boas condições e, portanto, nós tipicamente pensamos no que chamamos o employee journey, que fala-se muito no customer journey, mas o employee journey também é importante, desde o momento onde identificamos ou como sinalizamos ao mercado que somos um bom empregador, até à entrada na empresa, como é que é o percurso dessa pessoa ao longo de toda a sua carreira, como é que vamos desenvolvendo esse colaborador ao longo não sei, dos 10, 20, 30, 40 anos de trabalho connosco, até à própria saída da pessoa. Portanto, ter uma noção de que possamos tratar bem as pessoas ao longo de toda a sua vida contributiva na empresa e que isto, no fundo, é uma parceria, uma relação de longo prazo. E fazemos isso, eu acho que depois também escolhendo boas pessoas. Eu tinha um professor, quando fiz o MBA nos Estados Unidos, dizia-me: A people hire A people, B people hire C people.
E a ideia era, deve-se procurar tentar atrair as melhores pessoas possíveis. Alguém que não seja bom vai atrair, se calhar, más pessoas, quer dizer, um B atrai um C, mas e acho que esta preocupação de tentar atrair as melhores pessoas possíveis e pô-las em lugares de chefia e elas por sua vez depois atrair as melhores pessoas e conseguir construir essas equipas, acho que é fundamental. E depois ter a preocupação realmente com as pessoas, e isso também transmite-se, enfim, há aquela ideia do tone from the top, ou seja, isto também, como eu digo, pondo isso na agenda de uma forma clara, como pusemos no plano estratégico, e depois desenvolvendo políticas de recursos humanos também consistentes com isso, acho que isso é obviamente, quer dizer, essencial. E já agora, dentro desta lógica também aqui do ambiente interno, esta questão da conciliação família e trabalho é possível também numa grande empresa como a EDP? Nós tentamos, nem sempre sei se conseguimos ter sucesso. Não é fácil e quer dizer, estaria a mentir se dissesse que é óbvio que nós temos necessariamente o equilíbrio certo. Mas acho que, mais uma vez, acho que meter isso na agenda e ter essa preocupação e ter... Isso está relacionado, quer dizer, com a ideia também que é preciso cuidar da saúde mental das pessoas, que é preciso ter atenção e que queremos alguém que esteja feliz e satisfeito com o seu trabalho, também vai conseguir contribuir mais e portanto, isto também, quer dizer, também faz sentido do ponto de vista do negócio. Não, obviamente nós somos e devemos ter uma postura também altruísta, mas também reconhecer que isso é bom também para a EDP, neste caso, enfim, mas para as empresas, ter colaboradores mais satisfeitos, obviamente, é melhor. E a conciliação família e trabalho, obviamente, é uma parte importante de ter um colaborador satisfeito, alguém que consiga gerir esse equilíbrio. Ou alguém que não consiga gerir esse equilíbrio, por definição, não vai estar muito satisfeito, ou vai estar mais estressado, ou vai ter algum tipo de burnout, etc. E, portanto, acho que isso é um tema, enfim, é um trabalho contínuo. Não, seguramente que haverá sempre alguém, ou muitos que dirão que ainda não estamos lá, mas pelo menos temos a preocupação de procurar fazer o nosso melhor. Sem dúvida, e aquilo que eu conheço da EDP é excelente realmente, e são iniciativas, muitas iniciativas. Nós tivemos uma apresentação de várias iniciativas feitas nessa área da saúde mental e do well-being, e realmente é impressionante tudo o que a EDP faz e que muitas vezes também está fora do radar da comunicação social, que não se importa com essas questões mais de boas práticas de gestão e está preocupado mais com outros temas. Uma pergunta que também foi aqui colocada e tem a ver com esta lógica, como apresentou aqui toda a ação da EDP através de diferentes stakeholders. Antigamente havia aqui uma lógica mais de trabalhar para o acionista. Hoje em dia abriu-se e todos os acionistas, todos os stakeholders são tidos na estratégia da empresa porque eles são importantes. Como é que se consegue conciliar esta ligação entre todos os stakeholders e depois manter também o acionista satisfeito com o desempenho da empresa? Eu acho que torna a vida dos gestores mais difíceis, tentar encontrar esses equilíbrios. Eu acho que no passado, de certa forma, era mais simples. A única preocupação que tínhamos que ter é maximizar o lucro e, no fundo, desde que estivesse dentro da lei, dentro dentro da regulação, no fundo, assumia-se, e era essa um bocado a teoria económica, depois o governo é que tinha que estabelecer um enquadramento dentro do qual, e se houvesse, dentro do qual as empresas operavam, e se houvesse externalidades ou se tivesse determinado tipo de questões que quisessem colocar, então pronto, então condicionava-se e a empresa trabalhava dentro desse tipo de limitações, mas com uma única preocupação, ou tentando maximizar, otimizar para uma única métrica. Obviamente, acrescentando mais stakeholders, obriga o gestor a ter em conta toda uma série de outras sensibilidades e tentar encontrar esses equilíbrios. Mais uma vez, obviamente temos que trabalhar para os acionistas, acho que isso é indiscutível e também não vou fingir que não se trabalha para o acionista, porque, como eu disse, se não tivermos uma empresa forte, se não tivermos uma empresa rentável, então também não conseguimos tratar do resto dos stakeholders, porque uma empresa fraca ou que não consiga sobreviver, não vai conseguir contratar bem, não vai conseguir ter contribuições também para a sociedade, não vai conseguir pagar impostos, portanto, claramente, acredito que as empresas têm que ser rentáveis, têm que, obviamente, trabalhar para o acionista, mas têm que também ter essas preocupações, ou têm que ter alguma sensibilidade social e perceber, enfim, que não trabalham em vácuo e, portanto, estão inseridos num determinado contexto, enfim, e consoante as geografias isso vai variando. É uma coisa que é fácil de fazer, não é? E nós temos cometido imensos erros ao longo dos anos e mesmo recentemente relativamente a esses temas,
mas é uma preocupação que temos que ter e, portanto, como eu digo, o trabalho do gestor hoje em dia eu acho que é um bocadinho mais difícil porque tem que estar a tentar otimizar muito mais variáveis do que simplesmente o fator acionista. Miguel, só uma pergunta última sobre estes temas mais, antes de gostar, depois também ir, aliás, a toda a parte da transição energética e da estratégia ESG, mas foi aqui feita uma pergunta que é, dentro das dificuldades dos gestores hoje em dia, como é que é possível manter a mesma matriz cultural e a mesma matriz de valores com tantas geografias como a EDP tem? Quer dizer, é uma ótima pergunta. Acho que um dos grandes desafios é precisamente tentar ter uma cultura o mais homogénea possível, mas também reconhecendo que cada geografia depois tem as suas especificidades e a sua própria cultura local e obviamente que Lisboa não é a mesma coisa que Houston e nós temos a nossa sede das renováveis nos Estados Unidos em Houston, não é a mesma coisa que Madrid ou São Paulo e há determinados, quer dizer, há uma cultura específica lá. Agora, obviamente as empresas comunicam internamente determinado tipo de valores, uma determinada visão. E no próprio processo de recrutamento, se isso estiver bem consolidado na própria forma, e isto algumas empresas fazem bem, e acho que nós próprios, enfim, começamos a tentar caminhar nesse sentido, mas no próprio processo de recrutamento e de avaliação das pessoas, utilizar esses valores como matriz para esse recrutamento e avaliação das pessoas. E isso por um lado. Por outro lado, o tema da comunicação e quer dizer, constante do que é que representamos, o que é importante para nós enquanto gestão, o que é importante para nós enquanto empresa, enquanto cultura, acho que isso é fundamental. E, portanto, o importante é ter um dominador comum em alguns valores que são básicos, quer dizer, o tema da ética, o tema da justiça, o tema quer dizer, da preocupação social. Acho que há determinadas coisas, quer dizer, obviamente depois há outros mais ligados ao negócio, da inovação, o tema da sustentabilidade, mas acho que ter claro o que é que nós representamos e ter isso consolidado também nos processos com que recrutamos e avaliamos pessoas, acho que é crítico. Então, passando aqui para a área da transição energética, temos aqui também algumas questões que nos foram colocadas. Primeiro, é muito interessante ver essa referência às alterações climáticas e ao propósito também da EDP de estar envolvido nessa luta que é central e que por muitos identificam as alterações climáticas como uma grande causa de pobreza nas próximas décadas. E, portanto, não é algo indiferente à nossa realidade, mas é uma causa de pobreza para muitos nas próximas décadas. Nessa linha do impacto ambiental, dessa alteração de clima, explicou-nos assim mais por cima, em grandes linhas, como é que a EDP se está a posicionar e só será possível aprofundar um bocadinho mais, quer dizer, como é que a EDP olha para esta estratégia ESG, como é que impacta esta alteração climática para o futuro? Eu acho que a primeira coisa é preciso acreditar nisto. E é preciso acreditar que o caminho é por aqui. E eu acho que nós, como organização, acreditamos nisso. Quer dizer, estruturalmente, acho que isso é uma coisa... há muitas empresas que ou estão na defensiva e céticos relativamente a isto, ou podem até, eventualmente, fingir que acreditam, mas depois não são consequentes com essa crença. Na teoria sim, na prática é mais difícil. E eu acho que isto é preciso ser consequente com essa crença, quer dizer, que o mundo vai evoluir nesta direção. Eu acho que isto é importante, porque depois há uma série de outras ações e decisões que fluem a partir dessa crença. Se formos crentes no sentido de acreditar que é preciso combater as alterações climáticas e que é preciso trabalhar no sentido da descarbonização da economia e que a sociedade vai evoluir por aí, a economia vai evoluir por aí, então nós próprios temos que nos antecipar a isso e tentar ser mais rápidos do que os outros, fazer isso e que não seja uma coisa necessariamente imposta ou que sejamos levados a reboque depois pelos outros. E, portanto, acho que isto parte, e isto é uma coisa, enfim, não é de agora, não é recente, mas nós realmente posicionámos, acho que, muito nesta linha e temos vindo a segui-la de uma forma bastante consistente ao longo de muitos anos. E temos, como eu digo, eu acho que aqui o tema da consistência também é importante. Enfim, há outras empresas que às vezes têm zigzags e às vezes acreditam, outras vezes não acreditam e nós acho que temos sido bastante consistentes também na implementação dessa estratégia.
Muito bem. E estava aqui, ainda dentro desta estratégia da SG, o que é que gostava de referir ou de destacar? Dentro da estratégia ESG, olha, várias coisas. Da parte ambiental, acho que é reconhecido que estamos a fazer o nosso caminho e, portanto, é um tema ligado muito ao investimento na eficiência energética, na descarbonização, na eletrificação da economia. Na parte social, por exemplo, há determinado tipo de coisas, a promoção de igualdade de género. Nós temos hoje em dia uma taxa de mais ou menos de 20 e pouco por cento de mulheres na força de trabalho, de colaboradores. Temos um objetivo de chegar aos 30% até 2025 e acima de 1/3 até 2030. Portanto, isso é um indicador concreto. Temos outras também, temos de redução de emissões específicas de CO2, quer dizer, o próprio investimento em inovação, e depois há coisas mais do ponto de vista de governance, quer dizer, que são consideradas também melhores práticas. Nós reduzimos muito, mesmo ao nível da gestão, enfim, também mais um número. Nós, entre administradores no Conselho de Supervisão do Conselho de Administração Executivo da EDP e do próprio Conselho de Administração da EDP Renováveis, portanto, 3 órgãos, no fundo, da cúpula do grupo EDP, passámos de 45 pessoas para 33. Foi uma redução forte que fizemos ao longo dos últimos meses. Não é por nada, mas porque é uma boa prática e é considerado melhor, porque as pessoas passam a ser mais accountable e mais responsabilizadas também pelo que é feito. E, portanto, isso, mais uma vez, é uma medida concreta do lado do governance que também estamos a fazer. Mas, enfim, há várias outras que podia também elencar, por exemplo, qual é o nível de participação, o número de horas de voluntariado que nós fazemos, ou, enfim, há várias métricas que acabamos por utilizar para medir isso. Aqui outra pergunta também, que é à volta do hidrogénio, que ouvimos falar muito. Como é que é a sua opinião em relação ao projeto de hidrogénio? Tem futuro? Não tem? É uma aposta que temos de fazer? Quer dizer, eu diria o seguinte: o hidrogénio, a nível global, vai evoluir e vai ser uma tecnologia de futuro. Não é uma tecnologia ainda embrionária, só vai começar a estar maduro, ou só se espera que esteja razoavelmente maduro no final desta década. E toda a gente sabe isso. Ninguém acho que tem qualquer tipo de ilusão sobre o tema. Se nós quiséssemos, nós ou qualquer outra empresa quisesse fazer um grande projeto de hidrogénio agora, não é possível. Não existem eletrolisadores, não existe, é caro, quer dizer, não é eficiente, requer ainda subsídios ou apoios por parte da União Europeia ou dos governos para fazer isso. Agora, mais uma vez, eu dou um passo atrás e digo, se o objetivo é descarbonizar a economia, pode-se descarbonizar o setor elétrico com as renováveis, mas o resto da economia, há muitos que utilizam ou hidrogénio que não é verde, ou, por exemplo, combustíveis fósseis que podem ser substituídos por hidrogénio. E, portanto, o hidrogénio é utilizado e podem ler, enfim, há vários relatórios produzidos a nível internacional por, enfim, consultores insuspeitas pela própria Agência Internacional de Energia, que apontam o hidrogénio como sendo um vetor de energia importante a médio e longo prazo. E, portanto, os vários países, quer dizer, pela Europa fora, a Europa tem uma política clara para o hidrogénio, que é promover isso. Espanha está a avançar muito rapidamente nesse sentido e já tem, enfim, já identificou claramente vários projetos que quer apoiar. Os Estados Unidos também está a avançar rapidamente para promover a adoção do hidrogénio em determinadas partes da economia. E, portanto, isso vai acontecer. Nós temos uma unidade de hidrogénio constituída que está a analisar projetos em vários países. Se querem desenvolver o hidrogénio em Portugal ou não, isso é uma decisão política, quer dizer, uma decisão política no sentido que depende depois das opções que se possam tomar em termos da regulação dos incentivos para o hidrogénio. Nós provavelmente vamos investir no hidrogénio, provavelmente fora de Portugal. Logo se vê se depois também faz sentido investir em Portugal. Mas também só para qualificar, que acho que às vezes também há aqui um mito, nós temos cerca de 40 milhões de euros identificados para o hidrogénio até 2025 de investimento, em 24 mil milhões. Portanto, só para ter uma ideia da escala também, quer dizer, o que é que se prevê. Portanto, acho que tem havido bastante mais polémica em torno do hidrogénio do que aquilo que efetivamente representa, enfim, em termos materiais nos próximos tempos. Agora, há uma coisa que para mim é claríssima. Façam as regras o mais transparente, o mais claro possível. Façam concorrência a nível internacional. A EDP compete em 20 países, competimos nos Estados Unidos, em Espanha, em França, onde for, competimos de igual para igual com os outros. Faça uma coisa também parecida aqui, a gente compete e já veremos se ganhamos ou não, mas que seja transparente. Uma coisa também, não pedimos favor absolutamente nenhum, zero,
façam uma coisa transparente, depois logo se vê. E se vê aqui também com esta última pergunta que nos chegou aqui, que era à volta da tendo a ação climática, posições diferentes nas prioridades da agenda política nos diversos países, ainda para mais no atual contexto de pandemia, como compara o enquadramento regulatório e a abertura do mercado português para adotar e concretizar a transição energética face a outras geografias onde a EDP opera? É bastante heterogéneo. Acho que há um movimento global no sentido da transição energética, depois há alguns países que avançam mais rapidamente do que outros. Acho que nós temos tido alguns, quer dizer, Portugal tem alguns recordes, dos quais acho que nos podemos orgulhar. Tem, por exemplo, o recorde de número de dias em que só se consumiu energias renováveis, entre hídrica, eólica e solar, que foram 4 dias. Portanto, isso é uma das coisas que foi bastante noticiada. Também tivemos o preço mais baixo para um projeto solar, julgo, pelo menos até agora, a nível mundial, que foi no ano passado, que estava ali bem abaixo dos 20 euros por megawatt-hora, julgo que foram 11 euros por megawatt-hora, também é um recorde. Portanto, acho que algumas coisas, quer dizer, temos de facto muito sol, ainda hoje ouvi a frase que o sol é o novo petróleo, e portanto, nesse sentido, estamos bem, temos que saber aproveitá-lo. Acho que esses preços demonstram que realmente Portugal e o sul de Espanha também, obviamente, são competitivos nesse aspecto. E pronto, portanto, acho que depois é preciso ter políticas também compatíveis com a dimensão do nosso país e sou mais, quer dizer, que não onerem também os consumidores. Enfim, embora acho que também é sabido que metade da fatura em Portugal é impostos e taxas, portanto. Sim. Muito bem. Estamos aqui, infelizmente o tempo começa a chegar ao fim, estamos a 10 minutos do tempo que tínhamos definido como possível, mas tinha aqui duas perguntas mais pessoais, mas a primeira é o que é no final do mandato como presidente da EDP, qual é que é como é que considera, em que é que vai medir o sucesso dessa liderança? Pois é, uma boa pergunta. Mas eu acho que qualquer líder ou qualquer pessoa numa posição destas quer ter algum impacto, não só naquilo que a empresa é capaz de fazer, mas também naquilo que no clima interno de ter contribuído para ter uma melhor empresa, seja isso do ponto de vista medido, do ponto de vista de satisfação dos colaboradores, de ter políticas mais responsáveis e, portanto, como eu digo, daqui a 3 anos gostava de ser medido nesses dois aspectos, quer dizer, o que é que nós fizemos do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de internacionalização, do ponto de vista de valorização para o acionista, do ponto de vista de ter contribuído, de facto, para este combate às alterações climáticas e para a transição energética, e depois também internamente ter tornado a empresa uma boa, quer dizer, já é uma boa empresa, mas uma empresa cada vez melhor para as pessoas trabalharem, quer dizer, para que tenhamos de facto uma cultura homogénea, que seja visto como um employer first choice, ou seja, que as pessoas queiram trabalhar cá, queiram continuar a trabalhar cá ao longo de toda a sua carreira. Acho que isso obviamente é crítico. Muito bem. Uma última pergunta, pelo menos que costumamos fazer a todos os nossos, a quem vem aqui para estar connosco a testemunhar, que é, no fundo, qual é que é a importância também dos valores e do quadro religioso que se tem, da moral, para ser líder de uma empresa, como a EDP e todas, não é? Em que é que isso impacta a liderança? Como é que vê isso? Quer dizer, eu acho que é fundamental. Acho que, quer dizer, o que me vem à cabeça são palavras como, acho que humildade, acho que é tema, capacidade de ouvir, a capacidade de ter as melhores pessoas possíveis à nossa volta, quer dizer, que sejam melhores do que eu adorava ter. E depois valores como justiça, acho que valores como ética, de fazer o bem, acho que isso também tem que fazer parte do tipo de valores que eu tenho e que espero que todos tenham na EDP, em qualquer que seja a posição. E isso, quer dizer, acho que não é só pelo lado religioso, acho que é mesmo do ponto de vista ético, acho que isso são valores que são fundamentais para uma empresa como a EDP. Bem, Miguel, foi um enorme gosto. Obrigado pelo este tempo, por esta partilha, aqui por tantas pistas que ficam aqui para nós, quer dizer, que nos inspiram também depois a ir mais fundo, e o melhor sucesso para a liderança da EDP e para todo o grupo. Muito obrigado. Obrigado a todos. E se cá terminamos, eu penso que não temos cá o nosso assistente
e se calhar propunha só terminarmos com um Pai Nosso, como é habitual, dentro das nossas reuniões. Então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós Nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes que em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem, obrigado a todos. João, não sei se queres terminar com alguma... Está sem. Muito bem, então olha, obrigado a todos, especialmente obrigado ao Miguel. Obrigado pelo convite e obrigado pelas perguntas. Muito bem. Obrigado a todos. Na próxima semana temos uma sessão do ciclo organizada pelo nosso núcleo do Porto, portanto, na próxima quinta-feira ao meio-dia, e depois teremos a nossa próxima ação também aqui neste ciclo, de construir a esperança na crise. Muito obrigado a todos, bom trabalho e boa final de semana.